Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao Borboletando. Eu sou a Carol Canizares, mentora de comunicação entre adultos, pais, mães, avós, avós, tios, tias, educadores e crianças e adolescentes. O nosso assunto de hoje é um assunto muito importante e esse assunto são limites, galera. Limites. Quando eu falo essa palavra limites, o que vem à sua mente? O que você associa a limites? Pense um pouquinho aí. Dá uma entrada em contato com o que essa palavra significa para você. Quando eu estava preparando o material para gravar esse vídeo, uma das imagens que me veio foi a imagem de uma pessoa boiando na água. Uma pessoa boiando num rio e uma pessoa boiando em alto mar. Agora eu gostaria de convidar você para fazer um exercício para passar por uma experiência. Fecha os olhos. Fecha os olhos e imagina que você está boiando num rio. Um rio que você consegue ver as margens, do seu lado direito, do seu lado esquerdo. E boiando em alto mar, que quando você abre os olhos e olha, você não vê absolutamente nada além de água ao seu redor. Como que é a sensação de estar boiando no rio e estar boiando no mar? Você concorda comigo que a sensação de estar boiando no rio é mais prazerosa? Você se sente mais segura? Você se sente mais seguro quando você está boiando no rio? Que você sabe que se você precisar, rapidamente você consegue chegar em uma das margens? Ele tem um limite? E quando você tá lá boiando em alto mar, se você precisar, cansou, e aí, o que você faz? No nosso contexto aqui, galera, no contexto da educação, você concorda comigo que limite é importante? Que limite é essencial? Eu espero que sim. Porque eu vou te dizer uma coisa. Limite é essencial. Limite é importantíssimo na criação de um ser humano. Por quê, Carol? Porque uma criança que tem limites claros, bem comunicados, que sabe quais são as consequências do incumprimento desses limites, é uma criança mais segura. Ela sabe o que pode e o que não pode fazer. Dentro do que pode, ela vai brincar. Ela dificilmente vai atravessar o limite. E se ela atravessar, ela sabe o que vai acontecer. Porque você, adulta, comunicou a essa criança qual é a consequência do incumprimento desse limite. Como é que tá por aí? Como é que tá por aí na sua casa? Como é que tá por aí com os seus alunos? Os limites estão claros? A consequência do incumprimento dos limites estão claros? Ah, Carol, aí você forçou a barra, né? Porque aqui em casa quem manda é a criança. Quem manda são as crianças. Olha, meu querido, minha querida, se esse é o seu caso, cuidado. Toma cuidado. Uma criança que não tem limites, uma criança que não conhece os limites, uma criança que não sabe quais são as consequências do incumprimento dos limites, é uma criança que normalmente apresenta desvio comportamental. É uma criança que normalmente, na adolescência, vai apresentar comportamentos indesejáveis. É isso que a gente quer, pessoal? Não é mesmo? Ah, Carol, mas e agora? O que eu faço? Meu filho tem 14 anos, 15 anos
e tá apresentando esse tipo de comportamento aí que você tá falando, porque a gente em casa nunca estabeleceu limite. O que eu faço agora? Cara, você vai começar? A minha sugestão, você vai fazer o que você quiser, né? Obviamente. Agora, a minha sugestão é que você comece a implementar limite. Ah, mas com 14, 15 anos? É. Ah, mas ele vai falar, ela vai falar. Ah, mãe, você tá louca. Tô. Só que quem manda que sou eu. A responsabilidade é minha. E eu resolvi assumir essa responsabilidade. Esse é o nosso convite. Esse é o meu convite pra você. Assumir a responsabilidade dessa relação. Assumir que quem é o adulto ou adulta nessa relação é você. Então comece. Não vai ser fácil. Um adolescente, uma adolescente que nunca teve limites claros, muito provavelmente vai se rebelar. Claro que vai. Eventualmente, se você tiver consistência no estabelecimento desse limite, ele, ela vai te agradecer. Porque, de novo, lembra da sensação de estar boiando no rio, de estar boiando no mar. As crianças e os adolescentes, repito, precisam de limites claros. É essencial para que eles se sintam seguros. Aliás, a gente também, né, gente? E aqui eu vou fazer uma recomendação para vocês. Quem conhece esse livro aqui? Levanta a mão. Esse livro eu ganhei bastante tempo atrás de uma pessoa que me conhecia muito na época. Eu confesso que o título, Crianças Francesas Não Fazem Manha, ele não chamou a minha atenção. E só depois de meses de ter recebido esse presente, eu comecei a ler. Cara, esse livro é fantástico. A autora, Pamela Druckerman, ela é americana, jornalista americana, e ela vai morar em Paris. E ela se depara com a forma francesa de educar. Aqui o meu objetivo, gente, não é falar bem ou falar mal, nem de americano, nem de francês, nem nada disso, tá bom? Qual é a experiência dela? Ela começou a observar a diferença na forma dos franceses educarem suas crianças. Na França existe uma coisa que se chama quatre, acho que é assim que fala, que se não é francesa, me desculpem, tá? E o que é isso, Carol? As crianças francesas têm um limite muito bem demarcado, eles chamam de moldura. Dentro dessa moldura, a criança é livre para fazer quase tudo o que quiser, mas a criança sabe até onde ela pode ir. E ela sabe o que vai acontecer caso ela ultrapasse esse limite. E é por isso que a gente vai num restaurante na França e as crianças estão sentadas com seus pais ou com os adultos que estão as acompanhando, comendo um primeiro prato, comendo um segundo prato, comendo uma sobremesa e depois saindo para brincar. É possível, galera, é possível. Enquanto que nos Estados Unidos, ela cita ali no livro, isso é impossível. E pelo que eu tenho visto no Brasil, a grande maioria, vou refrasear porque a grande maioria não é, né? Enquanto isso, no Brasil, existem muitas famílias que somente conseguem ir a restaurantes acompanhados de seus filhos, caso os mesmos estejam num dispositivo de internet. Como é que tá por aí? Aliás, gente, o vídeo sobre uso de telas tá no forno, viu? Preparem-se, porque vou trazer muitos estudos neurocientíficos contemporâneos sobre esse tema. Não percam. Voltando. Ah, Carol, em casa a gente não conseguiu estabelecer limite. Então começa. Dá 10 passos para trás, comunica. Quantos anos tem essa criança? 4, 5, 6, 7. Se é uma criança menor, a minha sugestão é não dar muita explicação mental, tá, pessoal? Criança até os 7 anos, obviamente tem capacidade de conversar, obviamente tem capacidade de, inclusive de negociar, né? O meu é um bom negociador, nossa senhora.
mas eles não têm muito bem desenvolvido uma coisa que se chama discernimento. Então, guie mais. Isso também é um limite. O limite até onde eles podem ir, até onde eles podem sugerir. O meu, eu deixo ele negociar com algumas coisas, tem coisas que são inegociáveis. Ele gosta? Não. Ele chia? Chia. Ele obedece? Obedece. Por quê? Porque ele sabe que ele chegou no limite. Ele sabe que dali ele não passa. Tem um outro autor que eu vou recomendar para vocês fortemente, não tenho nenhum livro dele aqui à mão, que se chama Jordan Peterson. O nome dele tá aqui para vocês olharem. Aliás, abre parênteses. Esse autor, Jordan Peterson, tem conteúdos magníficos sobre relacionamentos. Se você tem algum tipo de questão, ou se você quer, mesmo que você não tenha nenhum tipo de questão com o seu marido, com a sua esposa, com o seu companheiro, com a sua companheira, mas você sabe que dá para melhorar, dá uma olhadinha no conteúdo dele, tá? Fecha parênteses. O Jordan Peterson também fala muito sobre educação. E ele tem um jeitão, assim, americano de ser, que às vezes, eu pelo menos quando comecei a assistir o conteúdo dele, às vezes achava que ele era duro demais com as crianças, pela forma como ele fala que ele fez. Depois que eu tive meu filho, eu comecei a ver que não, existe uma diferença sutil entre autoridade e tiranismo. Tirania? Tiranismo é uma palavra em português? Ai, gente, desculpa, viu? Olha, abre parênteses. Como eu comentei com vocês no vídeo que eu me apresento, né? Eu já tive a oportunidade de morar em vários países. Eu falo alguns idiomas. E eu lembro quando eu morei na Nova Zelândia a primeira vez, eu via quando as pessoas que moravam fora do Brasil erravam algumas palavras em português, eu falava, ai gente, credo, né? Tipo, como se fosse uma coisa forçada. Não é, galera, não é. Chega uma hora que começa, não sei se atrofia. E olha que eu falo bastante português no meu dia a dia, também falo bastante inglês, também falo bastante espanhol, também falo bastante catalão, mas enfim, tem hora que dá uns tilts, tá? Então vocês me perdoem, tá? As falhas de português, principalmente quem, enfim, tem toque da língua portuguesa, porque eu já tive, mas enfim, fecha parênteses. Existe uma linha muito tênue entre autoridade e autoritarismo, né? A gente pode exercer uma posição de autoridade sem exercermos uma coisa que é tirânica. Você sabe a diferença, não é mesmo? E os nossos filhos também. O meu sabe. E é engraçado porque ele me respeita muito mais quando eu tô numa posição de autoridade praticamente neutra. Filho, isso não. E eu fico ali, né? Eu anclo a minha energia, eu ancoro a minha energia no meu não. No meu aqui não. E aí ele sabe, aí ele entende. É muito importante, galera. Vocês comecem a estabelecer alguns limites. A minha sugestão, caso você nunca tenha feito isso, vai devagar. Importantíssimo, importantíssimo. Primeiro de tudo, você sempre fez o melhor que você pôde dentro do conhecimento que você tinha, correto? Seja amável com você mesmo, com você mesma. A gente não nasceu sabendo, galera. A gente vai morrer sem saber nada. Eu não canso de dizer isso, porque é verdade. A gente tá aqui para evoluir, a gente tá aqui para melhorar. A primeira coisa é a gente se cuidar, é o autocuidado. Então, assim, perdoe-se, caso você hoje tenha uma consciência diferente. Caso hoje você consiga olhar para trás e falar, putz, ali eu errei. Errou não. Você aprendeu. E aí você pode fazer diferente. Não é mesmo? É só a partir da consciência que a gente consegue mudar alguma coisa. Principalmente no nosso comportamento. É difícil, gente. Vocês sabem. É fácil a tarefa de educar um ser humano? Não é, galera. Então vamos junto, mas vamos. Não adianta nada também assistir esse vídeo, falar, não, beleza, tal. E aí a criança chega, você faz uma primeira tentativa, ele ou ela esperneia, e aí você não volta a tentar, porque, claro, era melhor antes quando ele ou ela mandava na relação entre vocês. Não é. Cuidado.
Ele ou ela vai espernear. O ser humano, gente, não gosta de mudança, não é mesmo? Você gosta de sair da sua zona de conforto? Não gosta. Ninguém gosta. Só que é saindo da zona de conforto que a gente aprende. É saindo da zona de conforto que a gente cresce, não é mesmo? Então, para essa criança que vai espernear sim, que vai responder sim, que vai retalhar sim, o que você vai fazer? Você vai manter a sua postura. E você vai conversar. Caso essa criança já seja um pouco maior, conversem. Olha, filho, filha, errei. Quanto mais a gente mostra a nossa vulnerabilidade para os nossos filhos, para os nossos alunos, mais eles nos respeitam. Importantíssimo. Sim, você é o adulto da relação. Sim, você é o responsável pela relação. Mas você também pode mostrar que você é um ser humano. E seres humanos erram. Outro dia eu falei pro meu. Ah, filho, mas é que a mamãe não sabia. Ou a mamãe errou, alguma coisa assim. A mamãe não sabe de tudo. Aí ele falou, ah, é, mãe? Eu falei, é. Ele, o papai sabe. Eu falei, tá bom, filho, que bom. Mas a mamãe não sabe. Ai. Que mais, pessoal? Ah, dica do dia. Para cada não que você disser na sua casa, para cada não que você disser para o seu aluno, para a sua aluna, você vai, se você aceitar o desafio, obviamente, você vai dizer um sim. Ah, mas como assim, Carol? Não entendi. Pode pintar na parede, galera? Não. Então o que você vai fazer se teu filho, tua filha tiver com uma canetinha com giz de cera indo em direção à parede branca? O que você vai fazer? Vai gritar, vai surtar, vai espernear, enfim. Você vai pará-la, não é mesmo? E vai dar a ele, a ela, um papel. Outro dia, faz tempo já, meu filho tava desenhando e dali a pouco eu vi que... Não, como é que foi? Não, mentira. Ele era pequeno ainda e ele deu umas rabiscadas na parede. Não, filho, pelo amor de Deus, a parede a gente não rabisca, nananana, e deu um papel. E aí ele olhou assim, claro, uma folha de papel A4 e a parede. E ele ficou assim olhando, enfim, resumo da ópera, comprei cartolinas e botei ele para desenhar fora, onde tinha espaço, enfim. Para cada não, um sim. Não pode pintar na parede, pode pintar no papel. Outro exemplo, na minha casa... Nem sei porquê, na verdade, qualquer dia desses vou fazer uma meditação para entrar em contato com a minha criança interior e saber por que eu faço isso. Mas eu sempre deixei meu filho pular no sofá. Sei lá, talvez eu não tenha um sofá. Bom, enfim. Sempre deixei. Nunca deixei meu filho pular no sofá de sapato. Aliás, a gente tem um costume aqui, que no Brasil eu acho que as pessoas estão começando a aderir cada vez mais, que é o costume de, abre parênteses, tá? Tirar o sapato quando eu entro em casa. A primeira vez que eu morei num lugar que fazia isso foi na Nova Zelândia, lá em 2001, 2002, enfim. Lembro que eu achei muito curioso e tal, e há muitos anos eu pratico isso em casa. Para quem não pratica, aconselho bastante. Tem muito a ver com a parte de limpeza física, né, de você não trazer sujeira física da rua para dentro da tua casa, mas tem muito a ver com o deixar a sujeira energética na entrada da casa e não trazer para dentro da casa. Sugiro fortemente. Mas já aconteceu uma outra vez dele, enfim, não tirar o sapato na entrada e, enfim, pular no sofá, querer pular no sofá de sapato, e a única coisa que eu... Filhão, sapato. Aí ele já vai, deixa o sapato, tá, e volta pra pular no sofá. Inclusive já tive situações um pouco constrangedoras de ter colegas, amigas em casa com filhos e, ai, Carol, as crianças estão pulando no sofá. Deixa pular. Eles estão de sapato? Não, então deixa pular. Então é isso, galera. A brincadeira, o jogo, o aprendizado, e eu aprendi isso num treinamento de desenvolvimento pessoal em 2013, em São Paulo, no Brasil. Aliás, obrigada, equipe do Núcleo Ser, por
todo o ensinamento que eu tive com vocês. E quem ensinou isso, o Sr. Miyagi, com muita sabedoria. Para cada não, um sim. Para cada não, um sim. Você, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, professor, vai perceber que a sua criatividade vai melhorar, vai aumentar. E você vai perceber que daqui a pouco essa criança, esse adolescente, vai ter esse mesmo tipo de raciocínio. E você vai começar, daqui a pouco, a usar isso na sua vida. Eu uso na minha. Para cada não que eu preciso me dar, por qualquer motivo, em qualquer situação, eu busco um sim. A vida fica muito mais gostosa, muito mais prazerosa dessa forma. Sugiro fortemente. Que mais, pessoal? É isso. Vamos lembrar de como era a nossa infância. Vamos lembrar. Bora evoluir, galera. Foi a última coisa que eu escrevi aqui que eu queria compartilhar com vocês. Bora evoluir. Espero que vocês tenham gostado. Sei que esse tema é um tema difícil. Gostou? Se inscreve no canal. Gostou? Dá um like no vídeo. Isso ajuda bastante. Gostou? Recomenda. Tem alguma sugestão? Falei alguma coisa que você curtiu, que quer saber mais? Escreve. Falei alguma coisa que você não gostou? Escreve também. Entre em contato. Agradeço muito, estão aqui todas as formas de entrar em contato comigo. Muitíssimo obrigada por assistir, muitíssimo obrigada por estar aqui. E vambora, juntos. Tchau, pessoal.